Eu estava me perguntando outro dia sobre. Porque eu assisti uma palestra, né? Sobre dragões. E aí tinham lá as pessoas e tal, né? Daí falar do dragão violeta, do dragão dourado, enfim. Eu estava me perguntando, querido guru e querida monja, Mo, se nós aqui do Ocidente, né? Um povo latino, brasileiro, se nós nos conectamos e se nós nos reconhecemos dentro desse arquétipo de dragões. Porque lá para os chineses, né, para o Oriente, aí dá para ver bem aqui na sua roupa e tal, essa Uhum. coisa toda, o dragão faz parte da cultura desde sempre. Mas para nós não, para nós é uma coisa meio distante. Então eu estava. Inclusive foi demonizado, né? É, exatamente, exatamente. Então eu estava me perguntando se o arquétipo do dragão, para nós, esse simbolismo, se ele é efetivamente reconhecido ou reconectado pelas pessoas. A gente pode até começar por aí. Explicarei. Muita gente, uma das primeiras perguntas, eu tenho um curso que chama Hiperdragões, Uhum. que é o curso que abre esses portais, onde as pessoas aprendem a abrir e fechar esses portais. Uma das primeiras, o que eu mais escuto é, mas não é negativado? Mas não é mago negro? Mas não é das trevas? Dragão não é bicho trevoso? Primeiro, a É, nossa os draconianos. draconiano é draconiano, Uhum. dragão é dragão, Tem né? toda uma associação. Reptiliano, essas coisas meio São todos répteis. répteis, mas vocês vão entender o que eu estou falando, por quê? Os dragões não são magos negros? São. São. Como? A Terra foi criada, né? Pum, nasceu. Um lugar extremamente gasoso, inóspito, onde poucas coisas sobreviviam. A gente vai fazendo a linha da evolução, dinossauro, parará, né? Para viver aqui tinha que ser grande, forte, réptil. Chegamos nos reptilianos, que vieram lá de Órion, né? Primeiro passaram por Nibiru, ficaram ali, agarrado, presinho, né? Porque só que Nibiru, Nibiru, cada um fala de um jeito, né? É uma nave. Não dá para viver nesse lugar forever. Então manda essa galera para a Terra. Quem criou a Terra? Os dragões. Como desceria para a Terra, para regeneração, que todo mundo fala em transição planetária como se tivesse acontecido ontem, né? Como se ontem tivesse começado a transição planetária. A transição planetária começou desde o dia que a Terra foi criada. A gente está passando por ela há várias e várias encarnações. Muito bem. Como desce para cá seres extremamente expandidos, com consciência expandida, sutilizado. Quando você vai, vou usar um exemplo muito louco, mas para contextualizar. Você vai numa boca comprar uma coisa lá que você gosta de usar. Você vai entrar sozinho? Você vai subir? Você tem que ter um conhecido, alguém que vai te entregar, alguém que vai te levar. Para os dragões descerem, eles tiveram que se negativar. Porque senão não haveria como haver a ascensão. Tanto que ficamos anos, milhares de anos sem ouvir falar em dragão. Agora virou uma coisa, todo mundo fala de dragão, todo mundo vê dragão, todo mundo conversa com dragão. E que bom, né? Por quê? Porque a gente estava vindo de baixo para cima. Eu sou dragão. Eu venho dos povos dragões, eu venho de Órion. Eu já me vi dragão. Eu sou uma reencarnação dos humanos de Órion. São dragões. Que muita gente fala dos humanos de Órion, mas não sabem qual é a origem dos humanos de Órion. Os humanoides, né? Então, sim, tem muito dragão que, inclusive, ainda está negativado, que ainda está fazendo esse caminho de volta. Mas a maioria de nós teve que descer numa densidade muito grande para conseguir fazer esse caminho de volta. Então, não é mentira que existe muito dragão denso, mago negro,
Mas também não é verdade que só existe assim e que é porque quer ser assim. Não, a gente está fazendo, a gente é como o lixeiro que vem trazendo, quando a gente sobe, a gente traz um monte de pessoas junto. Mas esse termo negativado, Uhum. ele passa a compreensão certa Não. do que isso... Porque assim, a gente pensa assim, um dragão negativado seria um dragão do mal. Um dragão assassino, que vai botar fogo, vai cuspir fogo na sociedade. Explodir tudo. Aquela coisa lá do Game of Thrones. Mas, na verdade, quando a gente fala... Se é isso que eu tô entendendo, o negativado seria... ele tá migrando de dimensões mais altas para conseguir se densificar. Ele aceitou ser... Entre esse negativado é um termo para o nosso cérebro compreender, né? Mas vamos falar que é um dragão com o lado yang muito mais ativo do que o yin, assim, mais denso. Seria um rebaixamento, tal? É difícil uma palavra para explicar isso, né? Eu vejo isso muito mais como um serviço, sabe? Você sair de um ponto aonde você era extremamente sutilizado, não tinha corpo, estava ali só trabalhando com o divino, de repente você aceita passar pela densificação, criar um corpo, depois você aceita ficar mais denso para vir para a Terra para ajudar na transição planetária. Porque é isso que a gente está fazendo. Eu já me vi num lugar de fazer coisas que hoje eu não faria e que eu não me orgulho de ter feito em outras vidas. Eu sei de acredito que a maioria das vidas, não vou falar todas porque eu não sei quantas são possíveis, de tanto que a gente pode ter vivido. Mas eu já me vi fazendo coisas que, assim, no Antigo Egito, ordenar que abrissem o peito e tirassem o coração de uma pessoa. Isso não é ser... Só que para aquela época era aceito. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Tempos diferentes, histórias diferentes. Claro, claro. Né? Mas se eu olhar daqui hoje para ali, eu vou falar, poxa, você foi má. Então, depende. Não dá para fazer um juízo de valor e falar, essa galera é toda do mal. Depende. Existem muitas variáveis. Então, mas que os dragões aceitaram descer para trabalhar, isso é verdade. Então acho que a melhor forma seria isso, eles aceitaram se densificar, né? Então fazer uma transição de dimensões mais altas, de vibrações muito mais elevadas, né? De corpos quase etéreis ou sutis, então cada vez mais vindo de uma coisa etérica para uma coisa física, materializada, né? Exatamente. Orgânica, biológica. Exatamente. E no nível de fazer magias densas, de fazer sacrifício, mas num tempo aonde era aquilo que se fazia. Só que aí, falando dos portais, a gente fica preso nesses lugares. Porque, vamos falar. Eu já fiz um monte de caca. Lógico, você não estava aqui. Eu não estava encarnada aqui na Terra, eu ia estar em outro lugar. É claro que eu já fiz. Eu sou um desses dragões que se densificou para descer e trabalhar. E aí eu vim fazendo coisinhas lá das quais eu não tenho lá muito orgulho. Se eu não tenho consciência e lucidez, eu entro em sofrimento, eu entro em depressão. Porque aquela energia não bate com o que eu quero mais, mas está presa naquela linha do tempo. E esses são os portais que a gente abre para ir até lá, soltar e falar, ok, tá tudo certo, você fez o que você dava conta naquela época, bora para frente. Na próxima vai ser melhor. Tá, então a gente já entra mais nos portais, eu quero saber dos hiperdragões. Hiperdragões. Hiperdragões, eu falei aqui um pouco da outra vez sobre o cérebro reptiliano. Isso, que deu maior. Foi muito louco. Volto a dizer. Temos uma parte do cérebro aqui atrás. Sabe como eu descobri?
Quando eu comecei a estudar, porque eu estudei hipnose, eu estudei registros acásticos, eu estudei com monge, eu fui em tudo que eu podia em relação a entender o que acontecia. E ninguém me dava uma resposta. Ninguém me dava uma resposta. A resposta era estado alterado de consciência. Não, mas isso é muito pouco. Não, mas pera, qual que era a pergunta? O que acontece para a gente conseguir ativar essa tela mental e ter todas as imagens que a gente tem? Porque a gente abre o portal, passa por ele. Portal temporal. Isso. Tá. Passa por ele e vai para outra linha do tempo. Para isso, a gente precisa adormecer o cérebro reptiliano e ativar a pineal. O cérebro reptiliano é o que mantém a gente em vigília. É o nosso cuidado. Olha o carro, pega a blusa de frio. Isso é o que o cérebro reptiliano faz. É a nossa parte instintiva. A pineal é o que nos conecta ao divino. Mas eu queria entender o que era. O que acontece? Estado alterado de consciência, para mim, era uma resposta muito, muito curta, muito pequena. E aí, um dia, eu vi essas duas. Não me pergunta mais nenhum nome de outra parte de cérebro, porque não sei. Só sei essas duas por quê? Porque um dia, em meditação, eu vi a parte de trás do cérebro apagando e a parte da frente brilhando. E aí eu fui no Google entender do que a gente estava falando e entendi como que acontece. A partir dessa técnica, quando a gente adormece o cérebro reptiliano e a gente ativa a pineal, a gente consegue passar para um portal de quinta dimensão, um lugar mais alto, menos denso, mais sutilizado, aonde a gente consegue abrir os portais dos elementos, terra, água, fogo e ar. Então, fala para mim, por exemplo, eu tenho uma questão financeira, não consigo ter prosperidade. Nada acontece só nessa linha do tempo. Não é a primeira vez que você não consegue ter prosperidade. A gente vai para esse portal de quinta dimensão e abre o portal para qual linha do tempo você travou. Qual foi a primeira vez que você travou financeiramente? Na maioria das vezes é contrato com a Igreja Católica. Fez voto de pobreza, fez voto de escassez, fez voto... teve uma história muito interessante de uma moça que não conseguia ter prosperidade, não conseguia ganhar dinheiro. Quando a gente abriu o portal e foi ver o que era, ela tinha sido vendida pelo pai, casou obrigada, foi infeliz com um homem milionário, mas foi infeliz o resto da vida. E ela falou o tempo todo assim, se dinheiro é isso, eu não quero. Se para ter dinheiro é assim, eu não quero. E aí você trava aquela linha do tempo. E aí você morre. Não morre, né? A gente não morre. A gente troca essa roupa aqui. E volta com essa mesma memória. E aí a gente abre esse portal, vai lá, destrava isso na linha do tempo, amarra essa memória num lugar mais elevado, onde você tem prosperidade, onde você tem possibilidades. Então a gente fecha um portal e abre outro. Muito, muito interessante, querido guru. Maravilhoso. Passou um filme aqui na minha cabeça. Sempre tem um momento que trava, né? Sempre. E tem frases de ordem que dinheiro não dá em árvore, que fala muito, ou não mexe nisso, menino, isso é caro. Aí às vezes a criança tá feliz da vida, brincando, e você dá uma tolhida monstruosa na criança e ela já cria um ranço com o dinheiro, Sim. com a coisa, e principalmente nós que somos brasileiros, então o dinheiro é um desastre para cá, né? Porque tudo que tem valor vira pecado, problema. Se você assiste nas mídias de massa, os ricos são os infelizes, os pobres que são os legais bacana, e assim vai. Nossa, você quer uma coisa assim, eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera. A minha escola é uma escola extremamente próspera. As pessoas aprendem a ser prósperas, mas eu conheço muitos monges que não conseguem.
Por quê? Porque tem o estereótipo do monge andarilho, nômade, vivendo com o mínimo, vivendo de doações. A gente não tá mais nesse tempo. Nesse tempo não tinha ciboleto, agora a gente tem É verdade. Outra realidade. outra realidade. Eu não posso me dar o luxo Quer dizer, eu quero me dar o luxo de ter coisas boas. Claro. Não porque eu sou monge, eu quero poder pagar caro pelos retiros que eu faço. Eu quero poder ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Para isso eu preciso de dinheiro. Não tem outro jeito. Eu quero montar um mosteiro aqui em São Paulo. Legal. Como eu vou montar um mosteiro aqui em São Paulo se eu não tiver Com dinheiro. dinheiro? Não tem outro jeito. Mas aí se você for montar um mosteiro, eu acho que você tinha que fazer um mosteiro igual aquele que tem nas montanhas lá, que fica na beira de um penhasco. Eu topo. Aí Vamos, você vai você desenha, você faz o projeto? Mas daí a gente tem que construir o penhasco, faz um penhasco assim. Nossa, construir o penhasco? É, Vamos lógico. pensar numa coisa mais simples. É um Você desafio. sabe por que que os mosteiros ficam nos penhascos? Hum. Porque por volta de 1930, 1928, houve na China uma revolta cultural. Mao Tse Tung, que é Mao Tse Tung, que é um cara muito louco, perseguiu todos os espiritualistas, todos os monges, todos os artistas e levou para uma espécie de campo. Eu não vou falar outra palavra porque o YouTube não gosta, né? Campo se a gente- de ficarem de juntos. refugiados, né? De trabalho escravo. E aí eles começaram a construir esses mosteiros em lugares muito inóspitos, que aí os caras não chegavam. Sim, faz sentido. Acabaram com tudo. Inclusive, algumas obras que tinham escritos do taoísmo foram queimadas junto com vários livros. É a caça às bruxas, né? Junto Aí. com os monges. Junto com os monges. Não, muitos livros, os monges, eles prendiam, que eram homens santos, né? Então eles não gostavam muito de exterminar, mas eles prendiam e torturavam e ainda acreditavam que iam conseguir roubar, se apossar daquele poder, torturando os caras.